Boa noite, salve Maria. Boa noite, pessoal. Salve Maria Santíssima. Como que estão? Tudo certinho? Então, hoje iniciamos uma nova live com um tema muito pedido já por nós há muito tempo, onde que possamos falar aí sobre educação clássica. E hoje, em especial, vamos estar recebendo o Anthony, que é muito querido por nós, pela nossa família, e a gente vai estar falando sobre os 10 princípios da educação clássica. Então, sejam bem-vindos e antes de iniciarmos aí, eu peço que vocês enviem, peguem aí no aviãozinho aí embaixo, enviem essa live aí para quem vocês acham que é relevante, que é importante, porque sabe que o Instagram às vezes dá umas falhas aí, vai que a gente não consegue salvar, e Deus o livre, né, perder essa live de hoje. Então, compartilhem com o máximo possível aí de amigos para nos ajudar também, porque é um assunto muito importante, de muita relevância para muitas famílias educadoras e quem deseja conhecer e se aprofundar mais sobre a educação clássica, que seriam as artes liberais, né? Eu sei que muitos já me perguntaram, muitas mães têm essa curiosidade, né, de saber o que é realmente educação clássica. Então, nós hoje vamos conversar sobre isso, tá, pessoal? Então, vão chegando aí, sejam Olá, Igor, tudo bem-vindos. bem? Salve Maria. Olá, Adriana, Juliana, pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o Anthony dar um sinalzinho aí para nós. Vamos esperar aí. Tudo bem, vão enviando aí, pessoal. Vamos conferir aqui. Se vocês tiverem perguntas, depois a gente vai conversando também durante a live ali, a gente vai vendo, tá? Fizeram algumas perguntas para nós sobre o tema, a gente anotou sim, tá? Então, nós vamos conversar e com certeza na live vocês já vão ver sobre os temas ali, já a gente vai respondendo, tá bom? Então, boa noite, Beatriz. Ok, Isso, o Anthony entrou ali. isso. O Anthony faz parte do Instituto Newman, no Brasil, né? Tem um grande padroeiro, né, do Instituto, grande cardeal Newman. Só um pouquinho. Olá, 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 tudo bem aí? Tudo bom? Maria, tudo bem? tudo Como bem? está o volume aqui? Te vendo bem? Como vocês estão? Ouvindo bem? Tudo Graças a Deus, tudo certinho, bem. graças a Deus. Como tá? O áudio tá bom para vocês? Conseguem me escutar? Sim, para nós Perfeito. também. Isso o pessoal aí dá um Ótimo. ok, para ver se tá escutando aí bem, para ver se nós podemos iniciar aí. Mas que alegria conversar contigo, né? Uma honra recebê-lo aqui no Educando para o Céu. Conversamos tanto nos bastidores, né? Agora tem que conversar ao vivo também, né? Publicamente é um pouco diferente, mas é sempre bom conversar com vocês. Tanto o Diego como o Igor, para quem não sabe, o Igor é filho da Patrícia e do Diego, né? Fez um dos cursos do Newman também, então eu estava meio que acostumado já a ver o Diego sempre com o Igor nas aulas de terça e quinta do mês passado. Uhum. Ele ficou muito empolgado com as aulas. Até engraçado, né? Porque, querendo ou não, ele só tem 13 anos, né? E a gente vê, assim, a maturidade dele já no estudo, a dedicação, a curiosidade até por assuntos que, querendo ou não, é um nível mais elevado, né? Para quem tem 13 anos, né? Hoje em dia, pelo menos, né? Então, é Eu, bacana ver o interesse dele. eu, Foi até engraçado, porque ontem eu recebi um e-mail para o próximo curso, que começa semana que vem, e aí um pai perguntou se o filho dele de 15 anos poderia fazer o curso também. Aí eu comentei, ó, até agora a gente teve um aluno de 15 e um de 13 que fizeram cursos diversos, né? Um é o Pedro, né? Que não fez o último curso, mas fez os outros. E o Igor. Eu falei, ó, se o seu filho realmente lê o texto, dá para fazer, porque já tivemos alunos que fizeram.
mas tem que ser, pelo menos, a pessoa se concentrar, fazer a leitura, dá para fazer. Mas também, até alunas da sala de aula comentaram que dá uma certa esperança ver pessoas jovens fazendo esses cursos de leitura clássica, porque geralmente parece que só adulto consegue ler, mas se a criança for bem educada, dá para fazer também. Uhum. Sendo muito bom, né? E é bacana ver interesse também das mães, né? Eu vi que tem bastante mães, bastante pais fazendo curso, né? É uma esperança, né? Então vamos lá, Anthony. Vamos lá. Quiser se apresentar para nós, para que o povo te conheça aí. Quem é o Anthony? O que que ele faz? Instituto também, né? Seus trabalhos aí com o Instituto. Tá. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui. São 24 pessoas, eu acho. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, meu nome é Anthony. Eu sou de São Paulo, capital. Sou paulistano. Nasci em São Paulo. Morei boa parte da minha vida em São Paulo. Não diria toda a minha vida, mas boa parte lá. Acabei, por mil motivos, me formando em Direito, em Londrina. E fiquei lá uns 5 anos, praticamente. E aí foi naquele momento que eu descobri a educação clássica, né? Eu estava no 4º ano de Direito e alguém falou para mim que existia as faculdades de educação clássica, faculdades de artes liberais nos Estados Unidos. E eu lembro que meu primeiro contato foi graças ao Google. Eu sempre brinco, as pessoas geralmente falam do Google que ele sabe tudo da nossa vida, mas eu tenho que realmente agradecer ao site, né? Ao Google. Porque se não tivesse sido o Google, jamais teria ido para os Estados Unidos estudar as artes liberais. Então, basicamente, eu coloquei lá, em inglês, Catholic Liberal Arts Education, Colleges, e aí apareceu uma lista de faculdades, universidades de artes liberais nos Estados Unidos. E, bom, estava no 4º ano de Direito, enfim, era impossível largar, seria até uma loucura largar a faculdade. Eu terminei, me formei, acabei prestando a ordem, né, a OAB, e naquele momento, eu acho que realmente foi um milagre, eu passei na OAB, e eu tinha dúvida se ficasse em São Paulo, perdão, se eu ficasse em Londrina ou se eu voltasse para São Paulo. Acabei indo para São Paulo, naquela época comecei a trabalhar no escritório e comecei a fazer mestrado em filosofia do direito. E o que me instigou a fazer o próprio mestrado em filosofia do direito foi poder estudar um pouco as obras clássicas, né? Eu esperava que o mestrado ia me dar a oportunidade de estudar um pouco dos gregos, de Platão, de Aristóteles, poder também estudar um pouco de São Tomás. Então eu falei, bom, vou unir o útil ao agradável, né? O útil de continuar na área do direito, né? No direito natural, e o agradável de conseguir começar uma vida estudando os clássicos. Eu nunca tinha estudado, acho que eu nunca li Aristóteles de verdade até os 26 anos, 25 anos de idade, né? Então foi certamente estudar bem mais tarde, né? E, bom, fiz a faculdade, o mestrado, e de certa forma foi uma decepção, mas por outro lado foi bom. A decepção foi porque partiu de mim achar que eu ia fazer uma coisa que não era proposta no curso, né? Eu achava que ia estudar os clássicos, então eu não diria que foi a culpa tanto da faculdade. O lado bom é porque, obviamente, ter o título é importante, pode ajudar, e de fato minha pesquisa foi interessante. Foi sobre a diferença de liberdade política anglo-saxônica e francesa. E eu realmente gostei disso e pude me aprofundar um pouco mais no direito natural. Mas, enfim, naquele momento foi quando eu consegui entrar em contato com as faculdades dos Estados Unidos, acabei, através de uma bolsa de estudos de direito natural, indo para lá e tive contato com as faculdades americanas de educação clássica. Isso foi 2011, tá? 2011, 2012. Bom, eu lembro quando eu cheguei lá na faculdade, foi realmente aquele momento que você meio que vê um sonho sendo realizado. E eu estava lá só uma semana. Eu estava lá só para conhecer as faculdades. Eu não tinha nem ideia que eu iria estudar lá 1 ano e meio depois. E, basicamente, conheci um outro professor. Conversei com eles, conversei com alguns alunos. Voltei para o Brasil. Terminei o mestrado. E, naquele tempo, um dos alunos falou para mim: Anthony, por que você não apply, né? Por que você não se inscreve para tentar entrar na faculdade?
Eu falei, pode ser, mas é difícil. Parte a questão econômica, parte também a questão de idade. Sou 10 anos mais velho, quase. Tô com 20, estava com 25, né? Os alunos entram, então, era 7 anos mais velho, vai, do que os alunos que entravam na faculdade. Eu falei, poxa, é meio estranho, eu tô com 26 anos, vou estudar com pessoas de 17, 18. Não, mas vale a pena, sempre tem uma pessoa mais velha. Enfim, aí eu fiz a inscrição, fiz o application, entrei, consegui uma bolsa, graças a Deus. Eu já sabia inglês, né? Então realmente o meu inglês já era bom, porque acabei me formando, fazendo high school fora do Brasil, fiz na Escócia, né? O colegial. E foi isso, praticamente acabei indo para os Estados Unidos, tá? Então, eu fiquei nos Estados Unidos 4 anos, me formei em educação clássica, em liberal arts. Da formação, eu acho que o mais importante mesmo é a amizade. Por mais que a gente fale em vida intelectual, a gente fala em estudo, o que mais me marca realmente foram as pessoas que eu conheci, tá? Então não é um lado muito mais humano do que um lado e muito mais emocional, talvez, mas eu acho que são as pessoas que você conhece, o ambiente que você tá, que realmente te forja, né? Que realmente te faz crescer tanto intelectualmente como espiritualmente. Como Aristóteles diz na Ética Nicômaco, né? A política de todas as artes é a arte mais importante porque ela controla todas as outras. Então, o campo da política acaba tendo sua importância por causa disso. E porque ela meio que pauta a cultura, né? E de uma forma, ela pode incentivar culturalmente uma mudança. E, enfim, aí o que aconteceu foi que eu fiquei lá 4 anos, no Thomas More College. Para quem não conhece, depois eu deixo aqui no comentário o nome da faculdade. Recomendo entrarem no site, recomendo olharem o currículo. E aí, após 4 anos lá, eu acabei dando aula no Arizona, ou seja, aqui está o mapa dos Estados Unidos, tá? Fingir que aqui está o mapa. Nova York está aqui, New Hampshire está um pouco acima. E aí do outro lado tem Califórnia, aqui. Arizona fica perto da Califórnia, fazendo divisa. Então eu fui para o Arizona, fiquei 1 ano dando aula numa escola de ensino fundamental e médio, clássica, católica também, que tinha a ideia realmente de uma educação com base nos princípios que a igreja sempre ensinou, com base na educação clássica. E aí acabou surgindo uma proposta, fui para Israel, fiquei 6 meses em Israel, e depois disso surgiu uma outra proposta, era para ficar 2 anos em Israel, originalmente, né? E acabei voltando para o Brasil. Então agora eu estou no Brasil, faz quase 2 anos, desde fevereiro de 2019. E aí, para tentar colocar um contexto, voltando para o Brasil, depois de algumas conversas com alguns amigos meus, especificamente um amigo, né? Ele falou, poxa, você morou fora, você conhece os americanos que realmente fazem artes liberais, educam os filhos na educação clássica, o homeschooling lá é muito forte, tem escolas católicas, tem universidades católicas, você vê que tanto o homeschooling, como escolas, como faculdade, existe uma unidade de pensamento, né? Não são opositores um do outro, pelo contrário, é nítido que uma família pode colocar um filho no homeschooling e outro filho na escola, seja no ensino fundamental ou médio. Existe uma amizade entre, né, professor, pais e alunos, professor, pais e filhos. Seria legal a gente fazer um congresso. E o que aconteceu foi que a ideia era ter um congresso, começamos a organizar isso, o Diego e a Paty sabem, né, disso. Sim. E, infelizmente, por causa do Covid, precisei cancelar o congresso, né? E foi mais ou menos isso. Em maio desse ano ia ocorrer. Seria um congresso de 3 dias, todos seriam estrangeiros. A grande ideia do congresso era brasileiro não falar. E eu também não ia falar, tá? Então eu não ia abrir nenhuma desculpa para isso. Eu só ia falar no primeiro dia só para introduzir os palestrantes. Porque eu acho que realmente falta uma oxigenação, vamos dizer, né? Um pouco de novo ar no ambiente católico do Brasil. Eu acho que seria muito. A gente tem muito aqui a aprender com os americanos. A grande verdade é essa. Porque nós já temos uma tradição de décadas, né?
tanto no campo da educação domiciliar, como no campo de educação católica, como também educação clássica, em geral, não só católica, e é um grande alerta que eu quero fazer aqui. Depois eu vou comentar um pouco nisso durante a live, mas a ideia era trazer os professores, pais, mães americanos para estarem no congresso e falar para os pais. Então, teria uma sessão de homeschooling, teria uma sessão de currículo, de educação clássica, teria uma sessão de rotina, teria uma sessão de administração de escolas, seria uma coisa bem prática, tá? Bem prática mesmo. Mas, infelizmente, não ocorreu. E então, o que aconteceu? Né? O que foi feito? Como o Instituto Newman nasceu com 3 propósitos, né? Sendo a grande base, os 2 pilares, vamos dizer, o que sustém o Newman é a educação católica e a educação clássica, né? E é importante esclarecer que você pode ter educação clássica não sendo católica, como tem nos Estados Unidos, e aí você pode querer entrar em debates um pouco, é possível ter educação clássica sem ser católica, né? O tema da live, porque isso é, até academicamente nos Estados Unidos, intelectualmente, é muito debatido esse tema, mas o fato existe o pilar católico e o pilar clássico, tá? Que eu acho que dá para ter uma educação católica sem ser clássica, como dá para ter uma educação clássica a um certo ponto sem ser católica. Mas o Newman é os 2, é católico e clássico, né? Então, como proposta, para resumir, a gente tem o que eu diria que seria o diferencial do Newman, né, como instituição, seria realmente forçar mesmo, obrigar os alunos a terem contato com os grandes autores. Eu acho notório que as pessoas leem fontes secundárias, eu mesmo leio fontes secundárias, eu acho que todo mundo deve ler, mas eu tenho certeza que existe há medo nas pessoas de chegarem e abrirem a Suma Teológica. Há medo das pessoas pegarem e lerem Kant. Até Kant tem um certo motivo para que ter medo, mas para ler Aristóteles, por exemplo, ou ler Platão, ou ler Cícero, ou ler Santo Agostinho, ou ler São Bento, o próprio ler o documento da igreja, uma encíclica do Papa, enfim. Então, nosso primeiro objetivo é realmente trazer a pessoa para ler os autores clássicos, seja do campo das ciências exatas, como no campo das ciências humanas. E é o que nós temos feito, né? Todas as nossas aulas, que são no máximo 30 alunos, o aluno não pode participar sem ler a obra, sem ler o texto. Então, parece um pouco ditatorial, né? Um pouco impositivo, mas a ideia é realmente forçar você, que está aqui nos assistindo, a lerem a obra, porque não é um bicho de 7 cabeças na maioria dos casos. Até porque vai ter um professor que, como diriam os americanos ou os ingleses, vai walk you through, né? Vai te ajudar a andar passo a passo para entender o que você está lendo. E é importante que você tenha esse contato, perca esse medo. Então, o primeiro ponto nosso, primeira proposta, são os great books, né? A leitura do Trivium e Quadrivium. Você lê os grandes autores que formaram o pensamento do Trivium e Quadrivium, tá? O segundo ponto é a questão de rede de comunicação. É um pouco o que eu estou fazendo hoje com o Diego e com a Patrícia, que é tentar criar uma rede, né, de pessoas que querem fundar escolas, famílias que querem fundar escolas. Por exemplo, eu estava em São José dos Campos, existe o Instituto Royal Marim, né? E eles fundaram uma escola lá. E a minha ideia é realmente entrar em contato com todas as escolas católicas que querem, de alguma forma ou outra, começar a nortear a escola com ideias ou princípios de artes liberais, né? E também tem famílias que fazem isso no homeschooling. Então, a ideia é unir as famílias, unir as escolas, para eventualmente criar uma faculdade, né? Mas que tem esse ideal de formar o filho na educação clássica e educação católica. E, obviamente, como a gente não tem no Brasil um currículo, o que eu acho mais importante é literalmente a troca de figurinha, né? Entre pais e pais, para conseguirem formar um currículo. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está muito no achismo. E não no sentido negativo nisso, no sentido que as famílias têm que fazer um currículo, dá certo, não dá certo, fazem outro. E se tivesse já um currículo integrado, por mais imperfeito que seria, já seria um grande avanço para os pais e até mesmo para as escolas. Porque o que pode ser aplicado nas escolas pode ser aplicado em casa, em geral, né?
E o terceiro seria o congresso, que eu já comentei, e infelizmente não aconteceu, mas a ideia é realizar congressos, fóruns e workshops para incentivar a educação clássica, para ensinar como ensinar a educação clássica, né? Então, ensinar como ensinar, né? Parece redundante, mas é isso mesmo. E também disseminar ideias como hoje que a gente está fazendo na live. Seria isso. Eu falei bastante, quase 15 minutos, mas é uma introdução para quem não me conhecia e também para quem não conhece o Instituto. E caso alguém que tenha interesse, é só acessar o site ou acessar o Instagram, que vai ter mais informações, Patrícia e Diego. Sim, e é muito válido isso que você comentou, né, Ângelo, porque vale muito a pena as famílias, que muitas famílias nos seguem, né, as famílias conhecerem, até porque as crianças estão crescendo, aí chegando aí a fase da adolescência, né, e a gente sabe que essa fase da adolescência é importante, a boa formação sólida para eles, né, então tendo isso, tendo essa procura aí, é bacana você estar sempre comentando, né? E as famílias podem ter um lugar para achar, né? Onde estar estudando essas obras com confiança, com aquela certeza que não está fazendo nada de errado, porque tem muita gente que ainda tem uma visão meio que errônea aí quando a gente fala educação clássica, clássicos, né? Fábulas, né? Parece que está falando algo que não é católico, que pode estar excluindo, né? Não, então vendo fontes seguras mesmo aí, estão trabalhando com isso, né? Elevar os filhos, né? Elevar os filhos ao banquete com os sábios, né? Como é uma das finalidades da educação, é não ter medo de sentar na mesa com os sábios. Então, a partir do momento que você... desde quando tu começa a ler os grandes nomes da literatura universal, por exemplo, só o fato deles já conseguirem chegar nesse patamar das suas obras serem universais, é porque ali contém muitíssimas coisas boas, né? Então, assim, não precisa temer esses grandes sábios que têm muito a nos transmitir, né? Algo que construíram a civilização e que sempre deu certo, né? Nós vivemos, né, o drama humano, a partir do momento que, como você falou, né? O fato ali das lembranças do Thomas More, né, ser político, né? Esse é um dos primeiros fundamentos um dos primeiros elementos da Universidade Católica, é justamente essa, porque essa junção do natural com o sobrenatural é que eleva essa questão política, né? Essa importância dela para a polis, né? Essa elevação, esse resgate do homem, do seu drama ali, porque tem dois fins, né? O homem tem um fim natural e um fim sobrenatural. E então, para se entender essa complexidade, esse drama humano, né? Daí, a partir do momento que a gente olha para esse ponto específico, para essa essência, aí a gente vê a necessidade da universidade, né? E a partir do momento que você olha para os grandes sábios nesse banquete com eles, aí tu olha quantos homens no decorrer da história preferiram as disciplinas dos exércitos, a disciplina de ir para a guerra, por exemplo, servir, né, fisicamente, né, do que a dificuldade de se ir para a universidade, né, que era muito mais difícil, né, era muito mais elevado aquilo, né? Então, assim, por que muitos homens renunciavam àquela grandeza? Porque realmente é algo muito complexo, né? Então, se a gente não olhar realmente por esses pontos assim, mais essenciais, mais substanciais da universidade, da política, né? Não a gente já imagina já os políticos ali tudo roubando, né? Não totalmente distorcida do que significa as palavras, né? Em si, né? O sentido das palavras, o sentido etimológico das palavras. Então, a partir do momento que tu começa a incentivar as crianças já desde cedo a seguirem o caminho das grandes obras, né? É um caminho muito seguro, né? E a vida com o professor ali, realmente, né, essa visão do tutor, dos pais, do educador, né, que pega na mão, né, e faz trilhar o caminho pedagógico ali, né, isso também faz parte, né, de um dos princípios da educação, né? O que você falou, esse é o problema, né? A gente fala em questão de política, como eu dei o exemplo de Aristóteles, mas a gente pensa na política já de forma negativa. E eu estava tentando falar no sentido real de uma pessoa que quer organizar a sociedade pro bem, né? Não no sentido negativo. Isso mesmo. Bem comum, né? Exatamente. Do bem comum, né?
se você a gente quer deixar você bem livre, então se você quiser entrar aí, né, e comentando. Não, antes de entrar, eu preparei aqui os 10 princípios em ordem, mas seria interessante, até para quem do Instituto está assistindo, vocês comentarem um pouco sobre vocês, nem que seja 5 minutos, Patrícia e Diego. Falar onde vocês moram, os filhos, a proposta do Educando para o Céu. Seria interessante, nem que seja curto, só para o público que não te conhece, saber um pouco. Certo. Ótimo. Então, nós somos, né, sou o Diego, esposo da Patrícia, temos 5 filhos, moramos em Blumenau, Santa Catarina, praticamos aí praticamos homeschooling, né, nosso filho mais velho tem 13 anos, é o Igor, temos uma filha de 10 anos, temos outro filho de 7 anos, temos um outro filho de 2 anos, 2 anos e meio já, né, e outro bebezinho de 6 meses, né, então 5 filhinhos aí, com a graça de Deus, por enquanto, né, estamos aí abertos para que Deus quiser, e né, buscamos, ouvimos falar, né, educação clássica, juntamente com a questão do homeschooling, assim, quando a gente começou a conhecer o homeschooling em 2013, então a gente já vinha estudando sobre as questões do Hugo de São Vítor, toda essa questão ali, né, dos grandes autores, passeando lá por Boeste, mas sim muito por cima, né, nos livros mais famosos, digamos assim, né, o Institutiones de Cassiodoro, ali o Didascalicon de Hugo de São Vítor. Então esses livros a gente já teve contato ali lá em 2011, por aí, né, então de lá para cá a gente começou a se aprofundar mais da questão do trivium e do quadrivium, né, e também conhecendo alguns colégios norte-americanos, né, o Colby, né, aí também o Colégio Mãe da Divina Graça, né, nos Estados Unidos. Excelente. Fica a dica aí para quem sabe inglês e é pai, para acessar o site do Mother of Divine Grace. Isso. Vale muito a pena. Mother of Divine Grace, né, da Laura Berquist, né, que é uma excelente mãe educadora. Então, a gente começou a buscar. Nisso também, na época tinha, né, em memória, né, o grande professor Monir Nasser, né, no Brasil também, que foi lançado o livro Trivium da irmã Miriam, né? Então, deu assim, né, sobre o Trivium e o Quadrivium no Brasil. Então, ali a gente começou a estudar o livro da irmã Miriam, até hoje a gente estuda. Então, e seguimos essa linha, né? O livro da irmã Miriam, assim, foi quando a gente leu, assim, os prefácios, assim, já de cara, a gente, não, é isso que a gente quer para a nossa vida e vamos focar nessa linha de educação. Né? E a gente está na busca, né? Estudando também, até sempre a gente fala que a gente não teve uma oportunidade de ter uma educação assim, então a gente buscou por conta do homeschooling, né? E a gente vem estudando, né? Se aprofundando aí com as crianças, né? Para dar uma boa educação para eles. Então, o que o Educando para Céu é a proposta de partilha da nossa família, né? A nossa realidade de vivência de homeschooling, mostrando que é possível sim, é viável, aí a gente tem aí nossos materiaizinhos, programas para ajudar as famílias, conversamos sempre com as famílias aí, tentando dar uma instrução e dicas, né, sobre como organizar a rotina, planejamento, trocas de experiência aí de materiais, de livros, a gente sempre partilha o que a gente faz com as crianças, que deu certo, ou que não deu certo, que estamos batalhando. É importante também, isso, porque é importante você bem falar que não deu certo e certo, porque quando chega perguntas para mim, em primeiro lugar, eu não tenho filho, né? Então você tem uma certa limitação natural e você pode partir de princípios abstratos, né? E aí, como vocês estão no dia a dia, como diria no meu trabalho, no chão da escola, no caso no chão de casa, né? Que é a escola dos filhos, você acaba tendo muito mais experiência e muito mais conhecimento, até do que tem disponível no mercado para você utilizar e tentar lapidar para dar para os seus filhos, né, Patrícia? Isso, é bem isso, assim. Então, durante esses anos aí que a gente tá, que são mais de 7 anos, né, de busca e trabalho com as crianças, a gente hoje colhe muitos frutos, assim, de ter trilhado mesmo, assim, na nossa pequenez, assim, de busca e falta de materiais até, e coisas aqui no Brasil, a gente vê que a gente construiu, assim, né, um bom panorama com as crianças, a gente vê pelo Igor, né, por ser o nosso mais velho e primogênito, né, mas ele, como já adolescente, já aí com 13 anos, a gente vê que
o que a gente foi trilhando com ele deu muito certo e vem dando certo, porque a gente vê que ele é um menino assim que eu sei que é orgulho de mãe, né? Mas ele é acima assim de uma média, porque ele gosta muito de ler. Ele tem Dá para perceber na sala de aula, até pela forma que ele fala, a forma que ele descreve, vocabulário também, alguns detalhes assim dá para perceber que tá acima da média de 13 anos, assim. Pelo vocabulário, a forma de articulação melhor de toda a linguagem, dá para perceber. E isso que a gente vê, né? Que tudo que a gente colocou ali de esforço tem agora a gente vê o que as crianças estão se tornando, né? E claro, o nosso lema a busca aí por educá-los para Deus, né? Para o céu, para as coisas de Deus, que a gente sabe que não dá para separar aí, né, a vida intelectual da vida espiritual, né? E eu vejo que é o pilar mesmo, né? De sermos uma família orante, de busca de sacramentos, de vida, né? Então isso também ajuda, né? A moral das crianças, né? Então é isso, o educando para o céu. Então vamos lá. Vamos, bom, então, para quem entrou agora, a proposta é falar de 10 princípios da educação clássica, né? E volto a ser um pouco repetitivo, que é da educação clássica. Então, o foco não é tanto a parte religiosa, mas a parte clássica. Mas, ao meu ver, até pela forma que eu vou expor isso, vai ficar claro que o essencial da parte religiosa está bem embutido nisso, tá? E ainda mais com os 10 princípios que eu vou explicar um pouco cada um. A gente tem... Você está com o horário aí, eu acho que a gente tem até mais 30 minutos, mais ou menos, só para... 30 minutos. Tá, 30 minutos, ótimo. Então a ideia são 10 princípios, vou tentar falar 2 minutos de cada um, e aí a gente abre se alguém quiser para pergunta e para pro tchau final, tá? Bom, eu vou falar os 10 de uma vez só, para quem está aqui, e depois eu vou falar cada um, tá? E eu vou falar em português, os 10, e depois eu dou o termo latim ou grego, que eu acho que talvez expresse melhor um pouco, e a gente pode explicar. Então, o primeiro princípio seria a piedade, tá? A piedade, que seria o primeiro princípio, e aí pode ser uma regra que fala a lei de oração, a lei de crença, é a lei que se vive, tá? Então, o primeiro seria a piedade. O segundo seria maravilhamento, tá? Maravilhamento seria o segundo, ou admiração pelo mundo, mas a maravilhamento eu acho que expressa melhor em português. O terceiro seria o básico que a gente fala, que a gente pega a expressão latina, corpo sano, mente sana. Terceiro. O quarto, eu prefiro a palavra que eu vou usar depois do grego, mas a ideia seria a arte do belo, ou as músicas em geral. Mas esse não seria o perfeito, depois vai ficar um pouco melhor, tá? Mas vamos dizer música para ficar um pouco mais geral para as pessoas que estão nos escutando. O quinto seria a memorização, a memória, tá? O sexto seriam 2 princípios que eu gosto de colocar só em um, que seria não muito, mas pouco, ou seja, faça poucas coisas e devagar. Então, pouco e devagar, né? Devagar e pouco, como quiser. O sétimo seria o ócio produtivo, que a gente fala, né? Que seria o lazer, a contemplação, aí pode variar um pouco. O oitavo seria os grandes livros, né? A leitura clássica, as grandes obras, grandes pensadores. E o nono seria ninguém aprende mais do que quem ensina, né? Então, o professor é o que mais aprende. E o 10º seria a virtude, as virtudes, tá? Então, são esses 10 princípios da educação clássica. Se alguém perguntar de mim, se alguém perguntasse agora, de onde você tirou isso? Parte disso é original, boa parte não é nada original, tá? Então, eu diria que talvez a forma que eu coloquei e um pouco da ordem que eu dei seja um pouco original, mas a maioria disso não é porque eu sou inteligente e eu fiz uma lista original e inventei esses princípios, tá? Eu acho que são princípios que algumas pessoas me inspiraram, alguns professores, e também leitura, e são princípios que você, se for estudar nos Estados Unidos, em muitas escolas ou faculdades,
já falam desses 4, 5 princípios. Então, já existe uma literatura americana que, desses 10 princípios, você vai encontrar 4 ou 5 quase em toda a literatura americana de educação clássica. Então, infelizmente, eu não posso dar o crédito a mim mesmo de ter feito algo tão bem elaborado, tá? Talvez uma outra coisinha foi minha só. Bom, vamos lá. Primeiro, né? É piedade. A ideia de piedade, como princípio, e eu começo com a piedade porque eu acho que isso é o primordial numa criança. A piedade é o que é? É basicamente uma virtude, né? De uma forma que pode ser entendida como virtude, mas você vai ver que eu não coloquei como virtude aqui, como eu pus no 10º, tá? Porque uma criança, quando é muito bebê, uma criança de 2 anos, é difícil você falar, não, meu bebê é muito virtuoso, meu filho nasceu virtuoso, ele mama naquele horário, ele é pontual na hora de dormir, ele não chora, ele se contém quando está com fome. Então, assim, o bebê não pode ser virtuoso, propriamente dito, né? Porque ele não chegou na idade da razão para criar um bom hábito para ser virtuoso. Mas um bebê ou uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele pode ter piedade. Você pode ver uma criança pequena beijar um crucifixo, você pode ver uma criança pequena olhar com uma certa espetáculo, um ato religioso, ou olhar a mãe com uma certa devoção, reverência à mãe e ao pai, com aquele amor, com aquela ternura. E você pode gerar esse espírito de piedade na criança quando você vai numa igreja e ela começa a olhar as imagens, olhar a liturgia. Tudo bem que esses exemplos, talvez alguns são católicos, mas isso pode ser transformado até para quem não é católico, né? Ou seja, você aceitar que existe um ser superior que os criou, que nos criou, e que esse ser fez uma ordem e que ele é superior a nós, e ele nos ama, são princípios de lei natural que não são necessariamente católicos, seriam até cristão, né? Seja protestante, luterano. O ponto é, a piedade é algo que o pai tem que ter e gerar no filho. E você vê essa piedade com os gregos também, tá? Por que isso é importante a educação clássica? Porque quando você lê a Ilíada, lê a Odisseia, você lê as tragédias gregas, você lê Cícero, depois você lê Ovídio, você passa pelos romanos, Sêneca, você vê que existe uma certa... É natural dos autores clássicos olharem para os deuses, ou para o Deus, e ter uma reverência a eles, tá? Então a piedade é o primeiro sentimento, né, barra virtude, que desenvolve no ser humano, que ele, naturalmente, se ele tem uma piedade real, ele tem uma humildade, de uma forma. Porque a piedade, você perceber que existe alguém muito superior a você, que é muito mais poderoso, que controla o mundo, te faz sentir humilde, te faz se sentir pequeno, né? Então a piedade, que é uma virtude necessariamente ligada à religião, eu acho que é o primeiro princípio básico necessário para você incutir no seu filho ou na sua filha, né? E no caso também, se você é adulto, você tem que ter piedade, né? Então a piedade seria o primeiro, tá? O primeiro ponto é a piedade. O segundo seria, que o termo em latim seria admirazione, ou admiratio, né? Que seria admiração, né? Se fosse traduzir literalmente. Mas o melhor é maravilhamento, tá? E aí, o que seria maravilhamento? Você instigar... Você pega uma criança e você... E esse aí também está mais envolvido com a criança, tá? Mas pode ser com o adulto. Mas com a criança, quando você mostra para ela, você vai num lugar muito bonito para ela, um castelo. Ela olha aquela casa gigante, uma mansão, ela fica... A criança é muito bom porque ela regala o olho, né? Você vê aquele olhinho lá, parece que fica maior que a cabeça na criança. Ela abre a boca, exatamente. Essa admiração na criança é essencial para abrir ela para uma visão do cosmos, para uma visão de Deus, para uma visão que o mundo não acaba aqui. É o que incentiva a imaginação da criança. E a admiração pode ser exercitada de forma muito prática, né? Vou dar alguns exemplos que eu gosto muito de dar, porque eu já vi isso acontecer. Em primeiro lugar, uma noite e
em espanhol seria fogata. Seria fazer um fogo, seria uma... Como fala em português? Quando você coloca... Uma fogueira. Uma fogueira. Esqueci. Eu lembrei em inglês, esqueci. Uma fogueira. Então, quando você coloca uma fogueira, a criança tem que pegar o pau, tocar, né, sabe? Tocar na madeira, sabe? Picar na madeira, fazer a fogueira e tal, arrumar direitinho tudo. Isso, e aí ela produz o fogo, com poucos elementos, ela produz o fogo. Você está misturando um pouco de biologia de forma bem direta, ciências naturais, a física, a química. A criança não vai entender nada disso. Mas de coisas naturais, você produziu algo que também é natural, que é o fogo, né? Ou seja, e ela fica admirada para ver, a gente fica admirado quando a gente vê uma lareira numa casa, né? Como poucas casas hoje em dia têm lareira, né? Com a questão de ar-condicionado, quente, frio. Mas quando você vê uma lareira, né? E o fogo, isso já você acorda a criança, dá uma admiração observar aquilo, né? E aí, dentro dessa admiração, você pode contar uma história, você pode ler um livro, e aí você une a admiração com a leitura. Mas outro exemplo de admiração também é o próprio contato com você acampar, né? Você só sair de casa, você sair do habitat natural e você realmente formar uma barraca, fazer uma barraca, acampar com sua família, isso já gera, a criança fala, nossa, mas estou escutando bicho, estou escutando isso, estou vendo a grama, estou cozinhando aqui. Essa admiração pelas coisas naturais é muito importante. Outra forma de admiração que se perdeu é o circo, tá? E alguém fala, nossa, o circo? Como assim? Bom, o circo é onde um ser humano faz coisas que poucos seres humanos sabem fazer. Você vê alguém pular, ter um controle do corpo, ficar andando naquela corda, depois vem um animal e a pessoa faz aquele truque com o animal, aquela coordenação de dança. Não são coisas naturais que qualquer pessoa pode fazer. Existem todas as virtudes por trás daquele grupo de circo, né? Aqueles palhaços, pode ser, que faz você imaginar. Uma pessoa que está muito estressada vai para o circo, ela até esquece um pouco da vida dela, dá uma verdadeira distração, né? No sentido positivo, né? Ela esquece a vida. Mas para uma criança, isso abre para o imaginário. Porque tem um monte de coisas que aconteceram naquela peça de teatro também, né? Peça de teatro é outro exemplo. Fui circo, mas peça de teatro também se aplica a isso. Que a criança talvez não pegou todos os detalhes, mas você não está jogando imagens do que ela pensar como a televisão, como o iPad, como o celular. Ela começa a criar um enredo ao mesmo tempo. Até porque, geralmente, circo e peça de teatro tem muita coisa que não é falada, né? É muito sinal, é muito gestos, é muito fala de mão, é o corpo, a expressão corporal de raiva, de alegria. Então, é muito importante o teatro, o circo, né? A admiração ajuda muito isso. E eu até colocaria isso no quarto ponto, mas eu vou pular para o terceiro. Então, imagina o teatro e o circo, e a admiração do olhar para o céu também, a astronomia é muito bom para isso, você olhar e ver o céu estrelado. E aí já entra no terceiro ponto, que é corpus, em latim seria, né? Corpus sanum mentem sanam, que é corpo são, mente sã. Por quê? Porque o esporte é muito necessário, né, para a criança. Mas aí existem diferentes partes de esportes, tá? No caso primordial, o caso que eu acho que deveria começar, seria a ginástica, tá? E aí pode parecer um pouco estranho, mas por quê? Porque a ginástica é daqueles esportes que a criança consegue abordar as 4 modalidades, né? Que seria terra, fogo, água e vento. Porque a ginástica pode ser feita de várias formas, né? Então, mas geralmente a ginástica, a natação também seria bom, mas a ginástica ela tem um controle do corpo, né? Um controle melhor do corpo. E a gente sabe que grande parte das pessoas que desenvolvem uma boa estrutura corporal, uma boa postura, ela consegue controlar a mente depois. Então, muitas crianças que têm problema de desenvolvimento e coordenação motora, se ela corrigir isso com a ginástica, ela naturalmente vai ser melhor na sala de aula, tá? Claro que existe exceção, não são todas crianças, tá? Mas boa parte é assim. Eu vou aproveitar aqui
quando e pegar um copo d'água. Então, eu acho extremamente importante a ginástica para as crianças. E, além disso, eu acho que é muito interessante, depois de um tempo de ginástica, aí sim, ir para outras áreas. Então, por exemplo, depois de uma certa idade, quando a criança começa a entender a parte do coletivo, é interessante já fazer um esporte, né? Seja futebol no Brasil, que é popular, seja tênis, que é uma coisa de competição, mas é individual. É importante ela ter tanta experiência de ginástica, que é extremamente individual e muitas vezes não é competitivo no começo, porque é diferente, mas o segundo momento pode ser um esporte competitivo e até coletivo, né? Mas a ginástica eu acho extremamente importante e essa ideia de um corpo organizado, um corpo saudável, isso realmente espelha na vida intelectual, tá? Então seria isso. E em relação a poder falar mais sobre a questão da ginástica e o pugilato, a luta também, poderia falar um pouco. Tem um livro que até quem fez o prefácio foi o Carlos Adalim, secretário, né, de alfabetização. Mas eu esqueci o nome do livro, que é um livro muito bom, que eu recomendo vocês comprarem, depois eu posso pôr aqui, que foi publicado, acho que foi a Kirion que publicou, eu preciso olhar o livro, eu não lembro o livro, mas o livro basicamente fala sobre a ginástica, é um livro português de Portugal, que foi adaptado para o Brasil, né? E é um livro muito interessante, que era o que tinha na maioria das escolas antigamente, né? Era a formação do corpo, formação da pessoa de forma integral, tá? Então seria esse. Tá? O terceiro princípio seria a ginástica. E no mais claro seriam os esportes, né? Mas para criança é a ginástica. O quarto aqui seria a parte da música, né? Que o termo grego, assim, que a gente usaria, ou latino, mas mais grego, seria as musas, né? Então, o que seriam as musas? As musas seriam deusas, né? Gregas. Seriam 9 musas. Não vou entrar em todas. Não vou falar o nome de todas e tal. Mas, basicamente, uma é da poesia épica, outra da música, outra da tragédia, outra da comédia, outra da dança, outra da astronomia e outra da poesia lírica. E tem uma que é da história. São 9 musas, tá? Mas por que eu coloquei musas aqui? Porque quando a criança está em desenvolvimento, você tem que ter a parte musical, mas a parte da fábula, né? A parte que pode ser um pouco depois também. Aí depende do pai e da mãe. Eu não acho que existe um momento correto de onde começar a falar fábula. Eu acho muito subjetivo. Mas o importante é a criança ter isso, né? Ter a parte, expor-se à literatura, o pai ler para a criança, contar história, passar um tempo, inventar a história junto com a criança. Não precisa ser nenhuma fábula tradicional. Pode ser uma história inventada, né? Que a criança gosta de uma coisa e o pai continua. Mas isso é importante. E é importante muito a parte da música, porque depois, a gente sabe, se a criança não aprende a cantar desde cedo, ela afinar a corda vocal é muito difícil, né? Então, eu até falo que a primeira coisa que a criança tem que fazer antes de tentar tocar qualquer instrumento é saber escutar bem, né? O ritmo, timbre de voz de outra pessoa, a melodia, a harmonia, ela ter um ouvido apurado e a conseguir reproduzir isso, né? E então a música é extremamente importante e eu acho que é algo que tem que ser dado desde cedo mesmo, até naquele momento, cientificamente falando, onde o cérebro é algo que pode ser moldado, né? É como se fosse uma argila o cérebro da criança até um certo tempo. Então seria a parte da música, a parte das musas em grego, que tem a ver um pouco de arte, um pouco de dança, um pouco de literatura, assim, quando você vai contar, né? Uma poesia épica, que seria a questão da voz, né? Mas é extremamente importante isso, tá? Então o quarto princípio é esse. Então foi piedade, maravilhamento, admiração, né? Admirazione, corpus sanum mente sanam, que seria a parte do esporte, do corpo e mente, e a música. O quinto seria a parte da memória, né? E também em grego você usaria o termo de uma deusa, que seria a Mnemosyne, né? Que seria o termo grego, mas a ideia é aquela ideia de repetição, é a mãe da memória, né? A repetição é a mãe da memória. Em latim você até falaria repetitio mater memoria, né? Então, eu acho que a memória é algo que também tem a ver com a música, porque a criança mais escuta, mais repete aquele exercício, mais aprende.
E eu acho que esse quinto princípio, quando você olha, por exemplo, a Ratio Studiorum Santo Inácio, que o Diego leu comigo, né, mês passado, fica muito claro, né? Os alunos têm que repetir, a aula dura 40 minutos e tem 15, 20 minutos de repetir, 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 refazer a atividade. E então, a ideia de se repetir é muito importante e para a memória. Então, o quinto princípio é a memória é algo que a gente tem que alargar nossa memória, né? Como se o cérebro fosse um músculo, você tem que alargar isso. E você não pode alargar isso em repetição. Então é nada mais do que as pessoas que vão na academia hoje e malham ficam fortes, né? Você vê aquela menina que vai à academia todo dia, aquele cara que vai à academia todo dia, os bombadões, né, que vão à academia todo dia, tem que ser bombado, o cérebro tem que ser bombado, né, sem tomar nenhuma droga, e você só vai conseguir fazer isso através de repetição, tá? Então, a repetição é algo extremamente importante. O sexto, então, tá? O sexto seria... alguns vão dividir em dois princípios, eu prefiro colocar só em um, que seria a festina lente, né? Que é um termo em latim que significaria literalmente, né? Que a gente não usa de forma literal porque é uma expressão do imperador romano Augusto, seria apressa-te, ou rapidamente, devagar. Então, qual a ideia disso? Na verdade, o que ele quer expressar não é fazer tudo rápido, é o contrário, tá? A ideia é fazer devagar, mas bem, tá? Então, o interessante é fazer devagar e bem tudo que tem que ser feito na vida, né? Nos seus horários, com calma. Ainda mais para criança, é muito importante essa ordem. Porque se o pai está correndo, não, tem que ensinar um, ensinar o outro, levar para a escola, fez, meu pai tem seu dever de casa, vamos tentar, seja que coloque em escola, homeschooling. Se a pessoa fazer tudo muito rápido, sem ordem, tudo corrido, ela acaba não aprendendo. Então a ideia é realmente fazer as coisas de forma devagar, com calma, para a criança não se sentir apurada ou estressada, vamos colocar assim. E aí ela reter muito mais rápido. Então seria o festina lente e eu junto esse princípio com outro, porque eu acho que é só um, na verdade, que é multum non multa, que seria não fazer tudo, né, ao mesmo tempo, né? Fazer poucas coisas, mas que seria melhor. Então, ao invés de ler, né, eu quero ler 30 mil livros ou essa semana, porque tem que ler, tem que ler, tem que ler, e eu acho que a melhor coisa não é essa, né? A melhor coisa é ler poucas coisas, mas ler bem feitas, e aí ler devagar. Por isso que eu acho que é bom pôr os dois princípios juntos, porque você não vai apressar, você vai fazer de forma devagar, e vai fazer pouca coisa. Então, seriam poucos livros, poucos estudos, mas bem feito e de forma organizada, tá? Depois eu acho que a gente até vai fazer vou ver se a gente faz uma arte e começa a publicar esses 10 princípios no Instagram do Nilman a partir do mês de dezembro. Acho que seria talvez legal. E aí publicar um cada 2 dias, 3 dias, para as pessoas terem. O sétimo, né, seria o ócio produtivo, que eu tinha dito, que em português que a gente fala de lazer, né? Mas lazer a gente entende muitas vezes como vou pra praia, vou ficar aqui, vou pro bar, vou assistir um filme. E não é isso, tá? O lazer aqui é realmente quase uma contemplação, tá? Então, vou dar um exemplo concreto. Se uma criança tem os pais brigando toda hora, ou os pais estão para se divorciar, ou os pais estão com problemas econômicos gravíssimos que a criança sente preocupação, o pai não vai conseguir estudar, a mãe não vai conseguir estudar. A criança vai sentir esse estresse. Ou morrer alguém da família. Então, o lazer, o ócio produtivo, requer uma certa estabilidade, seja emocional, física, de saúde, econômica, para você ter a paz para estudar, né? Eu sei que no Brasil parece utópico o que eu estou falando, né? Mas o fato é esse mesmo, né? É necessário um pouco de paz interior para você absorver o que você está estudando. Então, em grego o termo seria escolé, né? Que é com SH mesmo, S-C-H-O-L-E, com acento. E é desse termo que vem escola, que vem school em inglês, né? Que a escola seria um ambiente onde você tem lazer
e paz para estudar, vamos dizer isso, né? Então a ideia seria isso. Seria um ambiente, um lugar de contemplação, tá? Então, a ideia seria esse ócio produtivo. Aqui vai uma recomendação de uma obra, para quem gosta de livros, né? E a primeira recomendação que eu dou hoje é do Joseph Pieper, né? Eu não sei o nome em português do livro, mas o Joseph Pieper tem uma obra sobre o lazer, né? E em inglês, a obra se chama, acho que é A Cultura do Lazer. Não, eu vou ver aqui. Eu não sei se é o nome do Pieper agora, o livro em inglês, do Joseph Pieper. Mas o livro dele é muito bom, né? E é um livro essencial, porque ele aborda realmente, ele é atomista, por sinal, né? E ele aborda claramente, Leisure, the Basis of Culture. O lazer, a base da cultura, tá? Esse é o livro do Pieper. Não sei se tem em português, eu sei que tem em espanhol, mas a ideia é essa. O lazer é a base da cultura. Ele aborda como é importante o lazer para a criatividade, para o estudo, enfim. Como o tempo está correndo, a gente tem quanto tempo? Só para ter certeza aqui. Menos de 5 minutos. Não, mas dá pra gente fazer. Dá para fazer. Mas eu acho que não vai, se passar um pouquinho, não vai cortar. Ao menos nas últimas lives não cortou ali quando chegou uma hora, entendeu? Eu não sei como que tá, que eu tenho receio de Tá. a gente perder, né? Você tem. Tá. Como que tá teu tempo aí? A gente Não, pode. tá bem, não, meu tempo tá bem, é só porque eu acho que sempre quando ficar uma hora eu fico com dó das pessoas que estão assistindo, mais do que de mim, de você. Mas eu acho que dá pra matar em 5 minutos. Se não der, a gente continua. Ou podemos salvar, pelo menos para conseguir salvar essa live. Tá. E a gente entra de novo, pode Só ser? para finalizar Pode os ser. outros. Pode ser, por mim tranquilo. Pessoal, então a gente, para não ter perigo de perder, né? A gente encerramos, daí continuamos os outros princípios para poder a gente deixar salvo, né? E eu acho bem importante esse tema, até por conta de todos os passos que você está explicando, até para não ficar tão corrido, né? Você conseguir explicar com mais ênfase, assim, né? Tá bom? Então, ó, aqui já deu que vai cair 1 minuto. Então, eu vou voltar então no próximo. Então, até daqui um pouquinho, então. Mas Daqui a pouco, então. Vou pegar uma água e já volto. Isso, vamos tomar uma aguinha e voltamos já. Olá, pessoal. Então, voltando para a segunda parte da nossa live sobre os 10 princípios da educação clássica. Aí o Anthony já estava explicando ali na primeira parte sobre os princípios e faltou ele explicar os 3 últimos princípios. Aí vamos dar continuidade. Então, vamos voltar aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Só para a gente encerrar esse tema que está muito bom, gente, sobre os princípios da educação clássica. Então, vamos esperar aqui para o Anthony voltar. Vamos avisando aí, pessoal, para a gente fazer a nossa segunda parte. Boa noite. Estamos voltando na segunda parte da live sobre os 10 princípios da educação clássica. Só esperando o Anthony. Isso. Vamos voltando aí, pessoal. Vocês estão anotando? Eu acho que é bacana vocês anotarem, porque, nossa, é muito legal isso. Então, se vocês anotarem aí, vai ficar salvo para vocês. Vamos lá, vamos ver, vamos entrando de novo. Olá! Olá, Anthony. Voltando, vamos lá. Tá boa a conexão? Tá funcionando direitinho? Ouvindo bem também? Ok. Ótimo, tudo bem, graças a Deus também. Peguei água, aproveitei. Isso, é que é um tema que não dá para correr assim tanto, né? A gente fala, mas uma hora que acaba sendo pouco, né? Porque é um assunto muito bom, assim, de se expressar, né? Eu tô tá baixo, mas eu coloquei o carregador aqui também instável. Vamos ver se fica aqui. Acho que vai ficar. Só para arrumar aqui pro pessoal, peço desculpas aí, mas agora acho que vai. Ficou perfeito, mas acho que agora. Agora foi. Se vocês quiserem, vai cair. Bom, então,
nós estamos falando sobre os princípios da educação clássica. Eu mencionei até agora 7, né? Então, para quem está entrando agora, eu vou esperar 1 minuto. Vou repetir o 7 de forma um pouco mais corrida, mas já que a gente tem um pouco mais de tempo para reforçar, tá? Então, para Elizabeth que entrou agora, a Andréia que entrou agora também, o primeiro princípio que eu falei é piedade, né? O primeiro princípio da educação clássica seria a piedade. A Igreja Católica, eu acho que aborda esse princípio de forma muito boa, com o lex credendi, lex orandi, lex vivendi. A lei do que crê, a nossa lei que a gente crê, a lei de oração, que é a lei do que se vive, né? Então, a gente crê, né, numa coisa, reza, porque a gente crê nisso, e vive conforme a nossa reza. Então, a piedade seria embutida nesse princípio, e eu já dei uma explicação como isso funciona com criança, né? O segundo princípio seria maravilhamento, que seria em latim admiratio, né? Admirationem, que seria maravilhamento, admiração, mas no sentido mais admiração. Maravilhamento acho que é melhor o termo em português. Terceiro seria a questão do corpo, né? O corpo são mente sana, a questão da ginástica, a importância do esporte. Quarto seria a questão da música. Eu usei o termo de musai, que seriam as musas, né? No caso, do grego. E aí eu peço para vocês pesquisarem sobre as 9 musas, serão 9 deusas. O quinto seria a parte da memória, né? Que é importante a pessoa memorizar, que é a repetição, é a mãe da memória, né? Que eu mencionei isso. O sexto seria a parte de festina lente, né? Que é uma expressão do imperador Augusto, que devagar e sempre, né? Mas vai fazendo devagar as coisas, mas vai fazendo. E ao mesmo tempo, multum non multa. Né? Não faça muita coisa, faça pouca coisa, mas faça isso bem feito. O sétimo, que foi o último que eu mencionei, seria o escolher, né? O ócio produtivo, o lazer. E a gente terminou aquela primeira parte falando de um livro do Joseph Pieper, um alemão tomista, morreu faz pouco tempo, que tem o lazer, o ócio, é a base da cultura, que é um livro que eu recomendo todos lerem, né? Então a gente falou dessas 7 princípios. O oitavo princípio, né, seria o optus magister bonus liber est. O bom livro é um ótimo professor, vamos dizer, né? A leitura dos bons livros. Então seriam os livros clássicos mesmo, né? Eu até ampliaria um pouco esse princípio para falar de currículo, tá? Porque eu acho que o grande, não canso de repetir isso, problema nosso no Brasil, a gente não tem currículo. Então, assim, os pais são quase que uns heróis para tentarem formar um currículo clássico, né? E a gente não pode adaptar o que está nos Estados Unidos, porque a matemática é tudo em inglês, o inglês está tudo em inglês, a própria história que eles têm lá é uma história totalmente americanizada, Inglaterra. Geografia não faz sentido, porque geografia e geografia do Brasil não são ruins necessariamente. Tem muita coisa no Brasil que dá para aproveitar em geografia, então não é uma preocupação, né? Mas você não tem livros portugueses excelentes, assim, né, no Brasil. Livro de latim para criança tem pouca coisa. Para criança mesmo, eu sei que tem um ou outro, Tegrados Primum, que é o que usa o Botasini, que eu acho que para criança talvez seja um dos melhores programas, o do Angélico. Já faço uma propaganda para o William Botasini, para o Instituto Angélico. Para adulto, no latim, você tem o Clístenes, que faz um excelente trabalho com a escola clássica, e o Matheus Knispel, né? E com o Gustavo Vitor. Mas não tem um currículo estruturado para criança. Não tem, vamos estudar ciências, que a gente vai estudar para biologia, que vai estudar para química, que a gente vai estudar música e matemática. Então, assim, não tem um currículo, né? Arte. Então, acho que o currículo é a maior dificuldade. E esse princípio que os bons livros são os melhores mestres, os melhores professores, eu acho importante, né? Então, você dá bons livros, lê bons livros, e isso também serve para os adultos, porque... Tá com foco aqui? Dá para ver agora, Léo? Dá para ver, dá para ver. Essa questão aí. Então, o que eu vejo agora, até no Instituto Newman, dando as aulas, né? Eu vejo que tem várias pessoas que falam, nossa, primeira vez que eu li um livro clássico na minha vida.
e o livro me mudou. O livro realmente eu nunca tinha lido, porque eu nunca li isso antes. E é interessante que a gente teve vários pais que têm um alto nível de leitura, mas nunca leu um clássico. Então não são pessoas que eu diria ignorantes ou pessoas que não têm capacidade. É porque não teve uma ordem, ninguém nunca propôs. Ó, vamos ler Aristóteles? É, vamos pegar e ler Bacon. Mas Bacon tem. Vamos ler, vou ler. Então vamos ler, sabe? Então, você propor, você estruturar um curso, por mais pequeno que sejam os cursos do Newman, são cursos realmente curtos. Você estruturar isso e dar para a pessoa ler o clássico, e aí depois você tem o feedback, né? A resposta, nossa, eu nunca achei que eu ia ter capacidade de ler um clássico, como esse livro é muito bom, como realmente tem que ler mais. E então é muito bom isso, né? Então a leitura do livro já é muito excelente. E eu sempre brinco que 50% ou mais do curso do Newman é a pessoa ler, né? Se a pessoa vai para o curso e não leu, assim, a minha ideia maior é incentivar a pessoa a ler. Claro que a aula ajuda, porque você estrutura, os outros alunos ajudam, mas lê os livros, né? Então a ideia do oitavo princípio é a leitura. A ideia do nono princípio, né? Que ninguém aprende melhor do que o próprio professor, né? Que seria docendo discimus, né? Discimus. Seria a ideia de o próprio... Quando você dá aula de alguma coisa, você aprende. Então, é um princípio muito interessante esse nono, porque é um princípio que tem muito a ver com os pais homeschoolers, né? Para eles ficarem mais tranquilos, eu diria. Porque o pai homeschooler fala, poxa, Anthony, como eu vou ensinar isso? Como eu vou ensinar latim, música? Eu não sei latim, não sei música. Como eu vou ensinar literatura? Como eu vou ensinar matemática? Eu não sei matemática. O fato é, talvez você não saiba isso, né, perfeitamente bem. Mas se você estudar essa matéria, você consegue ensinar para o seu filho. É óbvio, tá? Que eu não estou falando que você vai conseguir ensinar todas as matérias. Essa não é a ideia, tá? Mas a ideia é você poder ensinar algumas matérias, pelo menos. Ou você, pelo menos, saber o que você tem que ensinar e contratar alguém, ou pedir ajuda de um pai ou de um familiar que possa te ajudar a ensinar aquela matéria, ou ele ensina aquela matéria. Então, o fato é, se você acompanhar seu filho no estudo, seja o estudo escolar, seja o estudo da educação domiciliar, você aprende, né? Então é importantíssimo esse princípio, porque o professor é o que mais aprende. Então, o pai que assume a rédea do filho na educação, o professor que realmente quer ensinar os alunos, ele é o que mais vai se beneficiar do ensino, né? Então, por mais que você não saiba a matéria, tenta ensiná-la, né? E aí, esse princípio também tem outro fator interessante. Você, por exemplo, uma família aqui que tem 2 filhos de idade quase igual. Um menino tem 13, outro tem 10, vamos dizer. Pega um filho seu para ensinar para você ou para o seu irmão, ou para o irmãozinho algo que ele tem que aprender na escola. Então, você tem um filho de 3 anos que vai fazer uma apresentação na escola. Fala, ó, antes de se apresentar para os seus colegas, fala para mim o que você está fazendo, está aprendendo. Ah, mas mãe, eu não vou apresentar na escola. Não, mas eu quero saber. Eu quero que você dê uma aula para mim e para o seu pai. Porque a criança quer a atenção do pai, né? Não tem como. Então pega o seu filho, sua filha, para dar uma aula para vocês, ou só falar para vocês o que eles estão aprendendo na escola, ou o que você ensinou para eles, né? Então isso vai ajudar muito eles aprenderem mais, você entender seu filho e ver as falhas, que pode ser até uma falha sua, né? Você fala, não, eu sou o melhor pai, eu estou dando aula muito bem dada. Bom, para você até saber que você está dando uma boa aula, em vez de ficar uma prova para o seu filho, que talvez põe ele com um pouco de vergonha e tal, fala, filho, explica o que eu expliquei para você hoje, né? Ou faz um resumo da semana e deixa ele dar uma aula, sem pressão alguma. E você vai ver como ele está retendo ou não está retendo. Porque pode ser culpa do pai ou da mãe também, né? O fato é que pode ser culpa... Não estou falando que é culpa de você, do Diego ou da Patrícia ser alguma coisa do Igor. Não é indireta. Mas o fato é que a gente pode achar que a gente está dando uma bela aula e aí você vê, nossa, não estou dando. Já tive uma experiência frustrada, algumas aulas que eu dei. E você tem que ser sincero. Falar, o problema é o professor, né? Ainda mais quando é o professor de primeiro ano. Você está preparando as aulas, está relendo as obras, está tentando estruturar tudo isso. Natural esse erro, né? Esse problema. Então, a questão do professor ensinar... Pode falar, Patrícia. Só para abrir um parêntese, né, o que você está falando, e para comprovar mesmo isso, porque eu sempre falo para as mães que os maiores beneficiados com o homeschooling são os pais.
porque muita coisa que nós não estudamos ou não tivemos oportunidade ou não conhecemos, a gente acaba aprendendo para poder mostrar isso para as crianças, estar à frente, né? Então a gente acaba sendo muito mais beneficiado com aquilo, né? Então, leituras, coisas que a gente não tinha noção de certas matérias, então a gente acaba aprendendo para poder acompanhar a criança. Então, realmente, os maiores beneficiados, tanto no homeschooling, os pais que realmente acompanham o desempenho das crianças que vão à escola, eles acabam sendo beneficiados, né? E aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso com o Igor, ou até com a Kiara mesmo, onde que a gente brinca que eles são pequenos professores, né? Então, eles têm que explicar para os outros irmãos aquilo. Então, a gente até às vezes tem que brigar com o Igor, assim, brigar entre aspas, né? Mas para ele ficar quieto, porque às vezes ele vê alguma coisa ou ele leu algo e ele fica falando para os outros, né? Para os outros irmãos, né? Então, eles estão lavando a louça, ou eles estão fazendo alguma atividade assim, e ele vai tagarelando, ele vai contando. Não, porque é assim, porque é assado, porque não sei o quê. E os outros ficam escutando. Então, é uma forma de se expressar, né? E mostrar que realmente entendeu daquilo que leu, daquilo que está vendo, daquilo que está estudando. Então, é uma forma que eles fixam muito, e a gente sempre fez isso muito com a leitura também. Fazer leitura em voz alta para os irmãos. Então, aqui é bem comum pegar um lendo para o outro, assim. Então, às vezes, um que não quer ler tal livro, mas às vezes está com um pouquinho de dificuldade, pede para o outro ler em voz alta para depois continuar a leitura, sabe? Então, é bacana, isso é um incentivo muito grande para os pais e para os filhos. Quem tem filho, assim, já uma idade acima de 9 anos, né? Que pode se beneficiar com os outros irmãozinhos até nesse processo de pré-alfabetização, alfabetização ali, ajuda muito. Não, isso você falou da leitura em voz alta, por exemplo, você pega uma criança que está aprendendo a ler, ou já aprendeu a ler, mas talvez tenha dificuldade ou no vocabulário, ou na dicção mesmo, né? E aí você pega essa criança para ler para um irmão, ou ler para os pais, né? Uhum. E fala, mas explica o que você leu. Porque ela pode ler rápido e não entender também, né? Que é um problema. Então, você fazer a criança incentivar, meio que fingir que ela está dando uma aula, né, para você, né? Nesse sentido. Eu não gosto para fingir, porque parece que você está sendo falso com o seu filho, tá? Mas você entendeu, né? E a ideia é exatamente essa que a Patrícia falou agora. Eu acho que ajuda muito. E os próprios cursos que eu tenho dado no Newman, eu vejo que eu estou aprendendo muito mais. Eu já tinha lido esse livro, eu estou relendo, depois de alguns anos, eu falo, nossa, você ensinando, você questiona muito mais, porque você começa a pensar o que o outro vai perguntar. Então, te força. Então, eu realmente incentivo os pais a darem aula, a escutarem a aula dos filhos, e que isso ajuda muito, né? E eu acho que o grande mérito da educação clássica é esse, porque quando você vê os gregos conversando nos diálogos, né? Você vê que ele está ensinando alguma coisa, mas está sendo questionado, ele vai meio que perguntando, ele que meio que precisa se perguntar a pergunta que o outro fez, para poder responder. E isso, essa maêutica, né, que é próprio até do método socrático, é algo que ajuda muito o aprendizado. O décimo princípio que eu peguei aqui seria o grego que fala de arete, né? O arete, que seria a virtude, né? O caso é a excelência. E aí eu coloquei como último, porque a formação... Tem coisas aqui que são muito básicas, né? Acho que não são coisas de... Acho que a maioria das coisas aqui, se eu falasse para alguém que é pagão, vai aceitar, é uma pessoa com boa razão. Até para uma pessoa moderna, tem muita coisa aqui que não vai ser algo que vai chocar. Não, falar sobre admiração, maravilhamento, acampar, o hippie vai gostar disso, por exemplo, né? Se eu falar de alguém que gosta de MPB, música, fala, não, música é importante. Se eu falar para alguém de academia, não, tem que ir para academia, ficar forte, corpo, não, é verdade, né? Alguém que faz esporte. Se eu falar que, vamos fazer poucas coisas, mas faz bem feito, vai concordar, a maioria das pessoas vão concordar. Então, nada que eu falei aqui é um choque, né? Que vai gerar uma intransigência. Eu acho que talvez a parte de piedade, dependendo de como falar, pode ser para um ateu que gere um pouco de revolta, mas acho difícil realmente uma revolta grande. E a parte da virtude, eu coloquei como décimo, porque eu acho que não geraria revolta no mundo moderno, mas é um desconhecimento, né? A gente fala muito de capacidades, habilidades, né? Mas a gente não fala de palavra virtude, né? Que é o hábito de fazer as coisas bem feitas e certas, né? Ou seja, o hábito de agir corretamente, assim. Então,
eu acho importante para ter a excelência, porque existem os vícios, né? Então, quando a gente fala de virtude, existe o lado negativo. Então, quando eu falo de, de castidade, existe luxúria. Quando eu falo de temperança, né? E existe a gula. Então, quando eu falo da covardia, né? E existe a coragem, enfim. Então, eu acho que é importante falar virtude, porque a criança tem que ser criada na virtude. Mas a virtude também, isso é meu medo às vezes, é ver como a leitura de um livro, a criança já vai entender a virtude e vai exercitar. Eu acho que a virtude se exercita, ou se começa a pôr em prática a virtude, em primeiro lugar, depois de uma certa idade, quando a criança começa a criar uma consciência, né? Talvez não plena daquilo, mas uma certa consciência, né, do pai chamar para acordar, pai falar para escovar o dente, pai falar para trocar, tomar banho e dormir, né? Começa a virtude exercida de uma forma indireta, né? Na obediência, na humildade, escutar o pai. Mas aqui, especificamente, nesses princípios, você vê virtude da criança, né? Querer cantar, tentar aprender a cantar, o pai colocar nessa aula para ele aprender uma matéria que pode ser chata, a parte de fazer um esporte, talvez ele não goste. Quantas vezes eu escuto, pai, não quero fazer judô, mas o pai mandou fazer, ele acha que é bom fazer judô, fazer uma arte marcial, entendeu? Ou, não quero aprender a tocar violino, tal, mas você tem que. Talvez a criança não tenha dom para isso mesmo, mas forçar ela, se você forçar ela um pouco, e eu digo forçar mesmo, parece absurdo, eu acho que vale a pena, né? Obrigá-la a fazer uma matéria que ela não queira. Então, é importante isso. É importante você incutir a virtude na criança e é importante você ser virtuoso, né? Porque você não pode ensinar algo que você não tem. Então, se o pai ou a mãe tem um defeito muito arraigado, muito latente, né, muito óbvio, provavelmente a criança vai ver isso e vai parar de sentir esse respeito que é necessário para os pais, que é necessário ela ter para os pais, né? Então a virtude é uma coisa para os dois, né? Tanto para a criança, você incutir a virtude, como para o pai ter a virtude de ser um exemplo. É uma forma resumida, né, de falar dos 10 princípios. Eu volto a falar que não é algo original meu, então eu não posso ter o crédito disso. Talvez um ou outro eu coloquei, organizei, mas são princípios já que você vê mesmo na literatura clássica, são princípios que dá para ter livros que falam deles, talvez não exatamente assim, mas eu acho que dá para dar uma boa clareza do que a educação clássica deveria ser pautada. Seriam mais ou menos esses. E eu não sei se vocês têm pergunta, Diego e Patrícia, se alguém aqui que tem alguma pergunta, mas eu vi que catolicamente mandou parabéns, né? Imagino que é parabéns essas palmas, então vou agradecer. Né? Espero que seja, pelo menos. Mas, enfim, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser saber alguma coisa, fica à vontade. Não vi ali. Mas é realmente muito importante você ter feito esses 10 princípios, porque eu vejo que muitas mães, às vezes, elas não sabem captar o que seria. Então, ali você passou os passos bem certinho. Então, eu acho que anotando isso, as mães começam a ter uma visão mais da sua realidade mesmo, palpável, né? A questão da prática do dia a dia. Porque, querendo ou não, se a gente for olhar, muitas das mães prezam por isso, né? Elas acabam tendo isso como uma educadora mesmo, como mãe que é dedicada, ela vai ver no filho que é importante ele fazer uma atividade física, ou participar do judô, do karatê, ou as meninas no balé, né, fazer dança. Sempre é algo natural, assim, dos pais de quererem fazer algo assim para os filhos, né? A música, a questão do acampamento, né? A gente tem essa questão também de acampar com as crianças, a questão da astronomia, de admirar o céu, admirar o nascer do sol, ou ver a questão das estrelas para estudar mesmo a questão das constelações, onde que está o Cruzeiro do Sul. Então, assim, essas questões, assim, eu vejo que está muito incutida, só que precisa ser trabalhada, né? Com uma forma de princípios, com uma forma de mais elaborado, assim, né? Então, foi bem bacana que você colocou bem os pontos, isso até para quem está nos assistindo, quem vai ver depois, assim, notar mesmo, anotar, fazer ali as suas anotações e começar a tentar colocar na prática do dia a dia mesmo, mais organizado, né? E também o fato de tu conseguir, através dessa linguagem, né, trazer a educação
clássica de forma mais lúdica também para o pessoal, né? Que tem muita gente que fala em educação clássica e imagina uma coisa lá nas nuvens, né? Uma coisa utópica. É impossível para os dias de hoje uma educação clássica, né? Porque se baseia muito com aquilo que enxerga, né? E muitas vezes por nós, pais, a nossa atual geração, e não só a nossa, mas de algumas gerações para cá, ter tido uma má experiência, né, escolar, ou até mesmo na universidade, né? Então, olha a universidade tenta olhar até mesmo a universidade medieval, por exemplo, imaginando uma estrutura atual, né? Algo que não é isso, né? É outra coisa. Há também o desprezo pelas obras, né? Tão acostumado nesse programa escolar, assim, tão enfadonho, né? Uma palavra que é muita encheção de linguiça, tantos argumentos para nada, né? E não consegue ver o valor daquilo, né? Então, assim, até mesmo não consegue incutir nos próprios alunos, assim, o porquê de estudar, né? Então, assim, até mesmo, não que antigamente os alunos também não iam ter que ir lá trabalhar matemática, álgebra, as equações, né, os teoremas. Antigamente eles também trabalhavam nas escolas, também tinha disciplinas muito difíceis, mas era mais palpável esse porquê de estudar aquilo, né? Então, assim, não tinha esse desprezo de hoje, assim, com essa questão, porque justamente a gente enxerga na prática a separação, né, da busca pela sabedoria e da busca da técnica, né, que quando o ser humano busca apenas a técnica é uma renúncia da sua própria natureza, aquilo que a gente já falou lá no início, né, aquela questão da natureza política do homem, né, então aquela coisa de não buscar a sabedoria que é um bem comum, né, e é lá buscando a sabedoria, quando a gente encontra ela, né, ou a gente está abaixo de algum sábio, né, da sua autoridade, ali a gente encontra a nossa individualidade, né? Então, assim, até mesmo a visão de individualidade de cada ser humano hoje é totalmente distorcida, né? Porque hoje é puro egoísmo. A individualidade vista no sentido correto é aquela questão de gratidão pelo sábio, né? Como é bom ter aqui na minha família, por exemplo, alguém que pôde ir por uma universidade, por exemplo, um grande sábio, né? Algo assim. Eu vejo que trazer isso mais palpável, né? Aproxima assim, as pessoas de uma verdadeira educação, esclarece, né? Esse sentir e mostra que é possível ainda a gente fazer algo para tentar resgatar. Não vamos jogar, não vamos cair na lona e desistir, né? Tá tudo perdido mesmo, né? Ficar nesse negativismo ou só ficar olhando o lado ruim, né? Tipo, o fato, mas a TV faz isso, porque fulano de tal faz aquilo, porque Paulo Freire fez isso, porque Piaget fez aquilo, Karl Marx fez isso, só ficar olhando os lados ruins, né? E, poxa, vamos buscar a solução para isso, né? O Diego, o que eu acho que você falou agora, meio que te cortando, mas você não queria perder o foco no que você falou, que eu gostei, eu acho que, assim, e é muito fácil a gente chegar e falar, não, tá tudo perdido, a gente não teve educação nenhuma, as faculdades brasileiras estão todas contaminadas, enfim, eu não tô falando eu não tô nem querendo entrar no mérito de ser verdade ou não ser verdade, né? O ponto há coisas boas acontecendo, né? Você tem um ressurgimento de pessoas preocupadas com a educação. E não necessariamente clássica, mas educação, a saber português, saber matemática, ter o mínimo básico para educar, né? E o que você falou eu acho importante, porque se você geralmente vai pelo lado só negativo, ou crítico, né? Que pode ser os dois, você acaba não produzindo algo novo e que possa ajudar. Então, eu sempre falo que a melhor coisa é ver o que tem bom aí, o que está disponível bom no mercado de livro editorial que dá para utilizar para o seu filho. Porque alguma coisa boa tem que ter, não é tudo ruim, né? Tem que ter uma coisa boa de matemática, uma coisa boa aqui de física, uma coisa boa de química, que dá para lapidar. E eu acho que a partir daí. Ser bem realista, né? Não adianta a gente querer ter um currículo perfeito de trívia e quadrívia em português em um ano, que não vai ter. Assim, o fato, assim, não quero desapontar ninguém, mas eu não consigo imaginar que a gente vai ter amanhã uma escola em toda a capital do país vai ter uma escola trívia e quadrívia para o seu filho, ou currículo, não vai ter, né? Mas há coisas no mercado pouco a pouco melhores, né? E eu sempre incentivo as famílias a procurarem isso, né? A fazerem
Por exemplo, eu vi que vocês fizeram um curso de xadrez, lançaram um curso de xadrez. Essas iniciativas são importantes porque você acaba ajudando famílias que não têm capacidade ou não sabem xadrez, né? Então, você tem outras famílias com outros cursos. Ah, não, eu fiz um curso de português, né? Um curso de matemática, um curso de religião, mais específico para tal idade. Ah, não, eu fiz um curso de ensinar para criança recitação de poesia, ou fiz um currículo de poesia. Ah, essa poesia é bom para criança de 3 a 4 anos, escutar. Para criança de 4 e 5, a mãe tem que recitar essa poesia. De 5 a 6 é essa. Aí eu fiz um curso de poesia para criança ler poesia. Então, para quem quer ler poesia de 7 a 8, são esses 10 poemas que tem que ler. Isso não tem no Brasil, entendeu? Então, assim, é um exemplo que eu dei pequeno. Não tem livros, materiais que você pode seriado de por série, idade série. Coisa que você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos que não é de educação clássica, não é educação clássica, mas está organizado lá. Você entra numa loja e está educado jogos para criança aprender a ler, bons, lúdicos, jogos, né, que já é lúdico por si mesmo, mas com a finalidade educativa. Isso não é clássico, mas lá já tem. Então, acho que a gente pensar em solução, muitas vezes, vale muito a pena. E é um pouco o que você falou na sua fala, que, né, a gente pode ter esse espírito mais crítico, que é natural, até pelo que a gente vê, mas é bom, né, tentar propor coisas como vocês estão fazendo. Sim, até você comentou realmente, né? A gente tem tentado o máximo, né, expor assim o que a gente já fez com as crianças, porque um dos nossos critérios é até ter esse cuidado, assim, o que a gente já fez, que a gente já colocou em prática com os nossos filhos, que deu certo, que agora a gente vai compartilhando com as outras famílias também, né? Então, o xadrez é uma coisa que a gente colhe muitos frutos aqui em casa, daí a gente fez essa iniciativa, a gente fez agora a questão de poesias, o tesouro de exemplos, catecismo, coisas que a gente aplicou na prática com eles e viu frutos e a gente conseguiu dar umas lapidadas. A gente tem um programa de estudos também que a gente consegue dar uma atenção às famílias para tentar mais ou menos colocar a realidade brasileira que nós temos hoje para o homeschooling com um planejamento ali, né? Como um norte para a família começar a fazer homeschooling, começar a ter uma visão de materiais, mas como a gente comentou, aquela visão que os pais são essa busca das virtudes para mostrar para os filhos também, né? O ser virtuoso, né? Então a importância da família, da harmonia familiar, de educar, né, com a vida mesmo, né? Educar os filhos com a vida, como a gente está no dia a dia, né? Então isso é bem importante. Então, a Lara acabou de falar que ela procurou você, Patrícia, até para perguntar isso. A Lara acabou de falar aqui, ó. Procurei a Patrícia semana perguntando isso. Ah, Larissa, sim, sim. Ela tá Lara aqui dessa. Mas o que você falou, Patrícia, e que vocês estão fazendo de tentar orientar os pais, ajudar a produção do próprio tesouro, assim, na parte religiosa, é fundamental, porque como você tem filho, você aplicou isso, você poder oferecer isso de volta é um duplo efeito. É bom para você, que você vai vendo se funciona com outras famílias, né? Para você aprimorar. E é bom para outras famílias que estão do zero e estão aprendendo e precisam de ajuda, né? Você meio que você ajuda outras famílias a cortarem o caminho que você não teve ajuda, talvez. Sim, não, mas isso é muito válido mesmo, porque a grande maioria, hoje que está entrando, elas ficam muito perdidas, né? As famílias, mães, né? O que eu faço, para onde que eu vou, como eu faço, né? Então, e é uma carência que nós temos ainda no Brasil muito grande, nesse lado, tanto o homeschooling, como no surgimento das novas escolas aí, né, também, né? E para essa linha também da educação clássica também é muito novo para muitos, né? Ali, tem umas perguntas ali, ó. O método Duca Maia. O método Trivium é bem importante na educação clássica? E como poderíamos aplicar na educação para uma criança de 5 anos? Então, Anthony. Eu vou responder a primeira pergunta e você responde a segunda, porque eu acho que é melhor, 5 anos. O Trivium é basicamente gramática, lógica e retórica, né? A gramática não tem muito segredo. Ensinar gramática para o seu filho, assim, não tem segredo no sentido, tem que ensinar o seu filho gramática, né? O problema de não ter bons livros, talvez, de ensinar gramática para crianças no Brasil. É meio absurdo o que eu estou falando, mas é meio real. Eu vejo isso porque eu trabalho com alfabetização. Então, assim, existem bons livros, existem, mas tem que correr atrás de um bom livro para ensinar português para o seu filho, tá? Essa é a parte gramática. Para a parte, você tem que alfabetizar seu filho. Então, assim, se quiser alfabetizar seu filho, tem algumas coisas, tem algumas ações
sendo feitas, né, em famílias que têm programas, enfim. Eu sei que o Ministério da Educação lançou um programa de alfabetização para educar, então vai lá no site da alfabetização do Ministério, tem um programa de literacia familiar, tem 40 fábulas, que está disponível lá, do Conta Pra Mim. Então você pode ler para o seu filho em voz alta, tem várias, e tem também o programa de alfabetização do curso Tempo de Aprender. Isso é para a parte de alfabetização. Depois tem a parte toda gramatical, né? Você tem que ensinar seu filho a estruturar, enfim, a como entender a língua, a análise sintática. Aí tem que ter um bom livro disponível no mercado. E aí é perguntar para as mães que fizeram isso, perguntar para a Patrícia, para o Diego, como você ensinou seu filho gramática. Então, no caso prático, garimpar através do Instagram pessoas que você vê que tem filhos que sabem ler e escrever bem. É isso, tá? Eu não acho que não tem que inventar a roda. Na parte de lógica e retórica, eu acho mais complicado porque a gente não tem nenhum material em português. Eu não conheço nenhum material bom de retórica e lógica em português para criança, tá? Eu não conheço. Pode existir? Pode, mas eu não conheço, tá? Se você souber inglês, eu posso indicar vários assim, posso indicar alguns bons nos Estados Unidos. Mas eu não vejo material bom para criança a partir de lógica e retórica. E aí o que você tem que fazer? Procurar alguma coisa que tenha em português para adulto e tentar destrinchar e, como diria, pôr água, né, na cerveja, porque a cerveja é muito forte, mas tem água no vinho, né, para dar para o seu filho ou sua filha. A parte de retórica, a retórica é você falar bem, né, e falar bem em público. Existem 5 critérios para isso, Cícero fala disso. Eu pegaria o livro de Cícero, se fosse o pai ou a mãe, específico, e leria. Ou pega um livro que fala sobre retórica e estuda. Tem alguns livros em português sobre retórica, e aí tenta novamente adaptar isso para o seu filho, tá? Parece que eu não dei muita ajuda, mas é porque não tem currículo em português, né? Então você vai ter que pegar algumas coisas que já tem para adulto e tentar adaptar. Eu até sinto mal de responder assim, Maia, Duca Maia, mas seria isso. Agora eu deixo para o Diego e para a Patrícia responder a partir de 5 anos, né? Porque eles tiveram mais experiência do que eu. Com 5 anos, tu não precisa se preocupar com algo tão formal ainda, né? Então, é isso ali. A criança precisa desenvolver a fase, nós chamamos da fase gramatical. E ali antes dos 5 anos até a fase pré-gramatical, ali que está a pré-alfabetização e a alfabetização. Então, 99% da vida acadêmica e todo o resto da vida dessa criança vai ser leitura. Então, o que ela precisa saber é ler bem, né? Então, assim, até os 10 anos a gente chama fase gramatical. Então, não se preocupa com outra coisa além de ler bem. Então, assim, explorar a leitura, né? Repetição, 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 né? Essa fase, na verdade, é o início de trabalhar ali, né? Pré-alfabetização, alfabetização. E alfabetizar bem, né? E esse alfabetizar bem até no nível que a gente tem no Brasil, assim, é bem complicado, né? Porque é pulado muitas etapas, né? Então, esse alfabetizar bem, para muitos pode soar rápido. Não, tem que ser rápido. A criança tem que aprender as letras, tem que aprender a escrever o nome, tem que aprender a ler, então tudo muito corrido. E não, tem que ser algo muito paciente, com muita paciência, repetição, com atenção. Então, dá para trabalhar a alfabetização ali da criança a partir de poesias, né? Então, vai bem devagar mesmo, para que seja bem alfabetizada, né? Então, para que depois, lá na frente, ela ganhe com a alfabetização. Então, se queimar as etapas ali muito cedo também é perigoso, né? Então, 5 anos é o início aí de começar a trabalhar. Dá para explorar esses 10 princípios que o Anthony colocou, dá para colocar a questão da música para criança, ginástica, atividades, né, físicas, jogos educativos para criança já, memorização de poesias, de pequenos textozinhos, ou salmos, ou orações, Fábulas, né? Também. Então, é bem início, né, também, né? É mais ou menos isso. É que a Patrícia falou só uma coisa, o Trivial é um pouco depois, assim, você não vai começar com o Trivial com 5 anos, né? É muito mais a parte da ginástica, do balé, se for uma menina, da parte da música, e a questão de leitura. Assim, o Trivial é um pouco depois até, então eu nem me preocuparia muito agora com o Trivial, assim, né? A parte de lógica e retórica. É bem isso. E a partir de estar alfabetizado, né? A partir do momento que já está alfabetizado, tem no Brasil o programa da Jéssica Hellman, do Vias Clássicas, que é o Composição Clássica. Nós utilizamos aqui em casa com os nossos filhos,
Então, ela também, ela aplica muito bem, ela prepara muito bem essa fase da gramática e prepara muito bem já a lógica. Ela já vai trabalhando, de certa forma, uma introdução à lógica ali para a criança, né, através dos exercícios, e as fontes que a Jéssica utiliza são bem seguras também. São fontes que a gente buscou também. São, na verdade, os livros antigos, assim, da década de 30, 40, que eram utilizados nas escolas católicas, até umas gramáticas mais antigas. Então, ele gramáticas da FTD, por exemplo, ou dos colégios dos Irmãos Maristas, que também tinha uma belíssima educação católica, né? Aqui, claro, a gente está passando bem por cima, mas a gente consegue conversar com a família numa forma mais aprofundada, né, com o nosso programa ali de estudos. A gente daí conhece a realidade da família, porque é isso que a gente sempre comenta, né? Que cada família é única, né? Porque às vezes aquela família tem vários filhos, diversas etapas, né? Diversas idades, então também tem que se estruturar nisso. E também aquela família que tem mais oportunidade de fazer outras atividades extras. Então, aquela questão de que cada família vai seguir algo, né? Que vai se identificar também, né? Tem isso, né? Então, ter um olhar mais voltado para a própria família, de entender o que é passar para os filhos, estudando, se dedicando, porque envolve a questão do temperamento daquela criança, uma criança é mais agitada, outra criança é mais tranquila. Então, às vezes, o mesmo material você não consegue aplicar com todos, isso a gente sabe, assim, que um filho faz um material muito bom, com dedicação, consegue fazer, e às vezes o mesmo material o outro filho não consegue, não vai, tem que adaptar, tem que fazer de outra forma. Então, tem que ter esse olhar individual, que é uma educação personalizada mesmo, né? O que eu recomendo, assim, para bem concreto, dá uma olhada no site do governo, lá do MEC, que tem a parte de alfabetização, tem um curso completo para como você alfabetizar seu filho, tá? Do Camaya. Então, põe lá, tempo de aprender, curso de alfabetização, o curso é completo, fala como você vai poder alfabetizar seu filho, e ainda no programa Conta Pra Mim, do Ministério, tem 40 fábulas para você ler para o seu filho, e é só você baixar em PDF e é gratuito. Então, são 2 dicas, assim, bem pontuais, para não inventar a roda, para te ajudar. Sim, tem mais uma outra pergunta ali, ó. Devemos iniciar pelo trivium e quadrivium para aprender sobre educação clássica? Que é o que a gente estava comentando, né? Assim, eu não sei a formação das pessoas, então é difícil. Mas se eu fosse... Vamos lá, geralmente os adultos, imagina, eu não sei quem é, Pupina, eu não sei, bom, não sei o nome, Akiyama, não sei se é o sobrenome Akiyama, imagina se é o sobrenome, né? Mas então, o que eu diria? Eu não sei se você tem filho, não sei sua idade, não sei se é casada. É difícil dar esse palpite. Mas o que eu recomendaria para você, assim, objetivamente falando, se você nunca leu os clássicos, lê os clássicos, tá? Então, a primeira coisa é ler os clássicos. Tenta ler um livro clássico por mês. Claro, se for Odisseia ali, não estou falando para você ler esse livro, né? Aí pode ser 3 meses. Mas sempre tem uma leitura em mãos. Não deixe de ler algum clássico, mas leia o clássico, tá? E também aqui não é propaganda para você fazer os cursos do Instituto Newman, não é essa a ideia. A ideia é você realmente ter um livro e ler. O segundo ponto é quanto tempo você tem disponível para aprender o que você quer para você e o que você precisa para o seu filho. Então, assim, então tenta dar um tempo do que você quer para você, como pessoa, né? Mãe ou pai. Então, e depois para o seu filho, o que ele precisa de necessidade para sobreviver intelectualmente. E aí, como iniciar o trivium e quadrivium, assim, o trivium é um pouco o que a gente falou de alfabetização, não tem muito, né? E a gente não falou de numeracia, né? De matemática. Então, seu filho tem que saber bem matemática. Então, acho que matemática e português são 2 coisas concretas, assim. Ele pode não saber mais nada, mas matemática e português ele tem que saber. Tem que saber matemática e português e saber bem. Então, sempre pensa no seu filho estando 1 ano ou 2 anos acima da série atual do Brasil. Para ele estar no padrão europeu é mais ou menos isso, tá? Padrão americano, europeu, é isso. Tem que estar 1 ano ou 2 anos acima, tirando escola particular boa no Brasil. O fato é esse, tá? Então, se for pegar um aluno de escola pública, ele tem que estar 2 anos acima da idade dele, tá? Para ele estar bem internacionalmente. Então, matemática e português. E aí, o resto é o que eu falei aqui. Um pouco. Música, esporte, balé, ginástica e atividades para abrir a mente para admiração. Ponto. Até os 6, 7 anos de idade, 8, até isso. Entendeu? Porque o resto ele pega depois. Geometria, história,
química, física, ele pega depois. Não pelo menos assim, é pelo menos a visão que eu tenho pela experiência do que eu vi nos americanos, nos meus amigos. Eu não sei se o Diego e a Patrícia podem acrescentar. Confirmamos. Sim, sim, é bem Sabendo isso. ler bem e sabendo bem as 4 operações da matemática até os 10 anos, está de muito bom tamanho. Né? Aí o resto pega... não é um autodidatismo, mas sim aquela questão da busca por querer descobrir, né? Sentir aquele gosto da alegria de descobrir a verdade, assim, a criança já está estimulada a aprender, né? Já tem o hábito de estudar, né? Então, e ela vai saber ler o problema de matemática ou por exemplo, vai pegar uma tabela periódica de química, vai saber se identificar ali, né? Não vai ficar totalmente perdida, né? Sabendo ler bem, sabendo pontos lógicos. Exatamente. Não tem, na verdade, assim, se você for ver bem, é aquele princípio lá que você colocou dos 6 lá, né? Faça poucas coisas e faça bem, né? Então, trabalhar com a criança pouco, e esse pouco eu digo que às vezes o menos é mais, porque você às vezes com poucos materiais ali, mas com qualidade, com atenção da criança, vendo o desenvolvimento, tu vai longe. E leitura, ter sempre acesso às crianças à leitura, a bons livros, boas poesias, boa música, já está num nível a mais já, né, do que muitas escolas aí, muitas situações do Brasil, né, porque culturalmente aí conhecer boas músicas, admirar bons autores, bons livros, apreciar isso, conversar sobre bons temas que são mais inteligentes, vamos dizer assim, né, envolve, vamos jogar um jogo de xadrez, que é matemática, né, xadrez, né, questão lógica, questão de trabalhar ali a postura da criança, então tem muitos pontos bons ali para ser trabalhado. Para os adolescentes, para os pais que têm filhos adolescentes, eu sempre indico esse livro aqui, ó, A Boa Educação. Eu tenho essa edição aqui, né, do Monsieur Tihammertot. Sim. Um grandíssimo bispo da igreja, né, no século passado, um grande educador. Ele era bispo? Eu não sabia que ele era bispo. Ele era bispo? Bispo, chegou a... Eu não sabia que tinha. Eu sei que tem o livro, mas eu não sabia que ele era bispo, não. Não, tem grandes obras, né? Os 10 princípios que o Anthony citou aqui estão contidos nesse livro aqui, da Boa Educação. Né? Assim... Todos os, né? Ele vou postar depois uma fotinha ali do índice, vocês vão ver assim, a quantidade de itens que tem nesse livro. Então, para os pais, é muito importante ler esse livro ali também. Já tem uma boa introdução, até mesmo por ele, né? O autor, ele é bem escolástico, assim, então ele tem uma linguagem muito fácil de se entender e profunda, né? Então, vocês vão ver que ele trata realmente, ele é um grande educador, ele sabe ser aquele pai que dá o conselho exato, assim, para o que se fazer. Então, é isso. Será que respondeu aí as perguntas? Acho que sim, tem. Tem uma pergunta aqui que falou como indica bom livro para alfabetização, é aquela questão do tempo de aprender, Isabel Pérez, né? Recomendo você dar uma olhada no tempo de aprender, curso de alfabetização, tempo de aprender. Tem alguém que pergunta assim, como começa o livro para ler educação clássica? Aqui, ó, catolicamente. E também indicações de livros para os iniciantes dos estudos das artes liberais. Bom, para encerrar, o grande problema que as pessoas pensam é que existe livro para ensinar arte liberal. Não existe livro para ensinar arte liberal. Nos Estados Unidos, as artes liberais são encaradas de uma forma bem concreta. Você lê o livro clássico. Então, você vai aprender Aristóteles lendo Aristóteles. Você vai aprender São Tomás lendo São Tomás. E na leitura de Aristóteles, está artes liberais lá dentro. Então, você vai ler Aristóteles, o órgão, está lá a retórica, está lá a lógica. Você vai ler Aristóteles, ética, vai estar lá princípios de ética, mas vão estar princípios de formas de como ele argumenta tal ponto de ética e vai estar princípios básicos de lógica na forma que ele escreve a situação. Então, nos Estados Unidos, o currículo de artes liberais é a leitura dos clássicos, tá? Claro, tem latim, estudo de latim, tem o estudo de geometria. Perdão, Patrícia, cortou aqui. As línguas clássicas que a gente fala, né? O latim, o grego aí, né? Exato, exatamente.
Então, mas aí você vai falar, mas como eu vou aprender matemática nas artes liberais? Você vai ler o livro de Euclides, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a criança aprendendo matemática normal, como é que no Brasil, somar, como disse o Diego, né, as 4 operações, de forma normal, moderna, você vai pôr ao mesmo tempo, depois de uma certa idade, ela lê Euclides, geometria de Euclides, né? Então, ela vai aprender geometria de forma normal, como é feito numa escola no Brasil, bem feito, né? E, ao mesmo tempo, depois de uma certa idade, ela começa a aprender a estudar Euclides e os elementos. Ah, então ela tem que ler os elementos de Euclides? É, ela tem que ler os elementos de Euclides. Mas claro que ela não vai começar isso com 4, 5 anos de idade, né? Depois, 12, 13, 14, começa a, a, a ter, a partir dos 12 anos, 13 anos, se for bem educado, como é o caso do Igor, por exemplo, que assistiu a aula, e não é um elogio, é um fato, assim, né? Não estou nem elogiando agora o Diego e a Patrícia, estou só explicando para quem está assistindo que realmente assim, a criança consegue a reter. É óbvio que o nível de uma criança de 12 anos não é igual ao nível de uma criança, de um adulto de 30 ler Aristóteles. Não tem como ser. Impossível. Mas ele vai já ter noções do que Aristóteles falou, né? Já vai sentir o gostinho. Então, leia os clássicos. Basicamente, leia os clássicos. E se você conseguir ler os clássicos com amigos, em grupo, é 10 vezes melhor. Porque você vai poder, né? É um pouco daquele princípio, do quinto princípio, de você repetir, né? Porque você discutir com os amigos, repete o que você leu. Então seria isso, né? É mais ou menos assim. Uhum. Incutido esses 10 princípios, você já consegue fazer um bom trabalho. Nossa, é muita coisa. Só para ficar mais claro, é que a educação clássica ela não é meramente somente um método de ensino, né? Ela é uma filosofia de educação, né? Então é algo muito maior. Então várias vertentes, vários autores. Então se tu pega assim até mesmo grandes autores clássicos, tu nota diferenças na forma de estudos, nas suas obras, etc. Né? Então a prática também, né? A prática, né? Então assim tu pega as escolas, assim não é algo exatamente igual. Tu pega, por exemplo, ali os jesuítas. É diferente dos dominicanos, é diferente dos salesianos. E podemos dizer que todos aplicavam a educação clássica. Tinham a educação clássica ali. Essa questão da repetição, né? O professor é o que mais aprende. Dos jesuítas, os professores, eles, antes da aula, ele tinha que ler todo o conteúdo, né, Anthony? Você leu isso, né? Tudo, todo dia, mesmo que já estou há 20 anos nessa aula, eu sou obrigado a ler esse conteúdo antes de dar a aula novamente, porque senão era coisa de tipo, era pecado, tinha que se confessar. É o fato de falhar na leitura anterior da aula. Então, a importância Não, isso que o Diego falou é essencial. Entender que não é uma filosofia de educação, né? Não é um método no sentido coisa assim. O método educacional clássico seria próximo ao tradicional. É difícil, assim. Não seria o que seria o tradicional. Basicamente, para não inventar. Se você tem criança, ensina ele a ler português bem, a ler bastante, e você lê bastante para ele. E ensina ele a escrever bem. Né? Então, é isso. Escrever, ler e gramática. Né? E parte de matemática, somas, as 4 operações. Força e música. E esporte. 4 coisas. Ler, escrever, contar, música e esporte. 5 coisas, vai. Né? Se a criança souber bem essas 5 coisas, mas bem mesmo, até os 10, 12 anos de idade, o resto é muito mais fácil. Né? Eu diria que foca nisso. Clássico ou não clássico, eu conheço amigos meus que nunca estudaram educação clássica, mas sabem bem essas 5 coisas e ele vai prosperar na vida, até mesmo espiritual, intelectual. Aí a parte clássica, como vem? Leia as grandes obras, leia as grandes obras, leia os grandes autores, busque os grandes pensadores. Aí você consegue. É um resumo, né? Um pouco, talvez, forçado, mas é basicamente isso mesmo. Sim, sim, não, é bem isso, assim, esses princípios, assim, que graças a Deus a gente teve esse conhecimento quando a gente começou a trabalhar aí com as crianças e realmente, gente, dá super certo, assim, é focar e ter uma organização aí na casa, com uma rotina e focando com as crianças, dá sim muito certo fazer isso.
E a gente vê que as crianças elas vão tendo um ritmo próprio até de hábito, né, da rotina da casa, dos estudos, que elas acabam estando sempre à frente, né? Ah, se destaca em música, se destaca em memorização, poesias, dança. Tu vai vendo, elas mesmas vão buscando o seu gosto, né, das coisas. Tipo, na parte da música, dá para trabalhar os grandes autores aí clássicos, digamos, universais, vamos dizer assim, né? Que, da música. Nossa, olha quanto estudo pode fazer ali, só com escutando, né? Ouvindo, trabalhando que instrumento que é, então ali dá uma boa bom trabalho para a criança de escuta, né? Para a parte também da alfabetização, que é a questão consciência fonológica, né? De escutar bem as palavras, articular bem. Então, nossa, vai longe, assim, A né? música, como disse a Patrícia, a música e a aprendizagem de uma linguagem depois, de um outro idioma, é aqui, né? Se a pessoa tem um bom ouvido para música, ela naturalmente deveria ter, né? Raras exceções, uma facilidade com idiomas, né? Então, uma coisa está conectada à outra. Está bem conectada. Agora, bom, se a gente tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Patrícia ou Diego também, em privado, para o Instituto Newman também, para mim, em mensagens. A gente geralmente tenta responder em 48 horas as perguntas. Então, a gente está disponível também, se alguém quiser ter alguma outra pergunta, se caso eu não tenha respondido, fica à vontade de escrever. Ótimo. Anthony, cara, a gente quer agradecer demais a sua disponibilidade. Era só para ser uma live, teve duas no mesmo tempo aí. Eu que agradeço vocês dois, né? E sempre é bom bater papo com vocês. E, bom, eu devo ver o Diego em breve, né? Semana que vem no curso Cristo e o Estado, né? E, e aí, oi, Rodrigo. Tudo bom com você, Rodrigo? Só um oi aí pro meu irmão. E, enfim, é isso aí, então. E a gente deve se ver no curso Cristo e Estado, né, Diego? E agradeço também a todos que assistiram a gente. Espero que tenha sido útil, né? Realmente, essas 2 horas. E, bom, pedir para todos rezarem aí para o Instituto, por mim também. Sempre bom pedir orações, até para desconhecidos. Ótimo. Não, mas muito obrigada, tá, Anthony? Estou à disposição aí, então é bacana trocar essas experiências, porque a gente sabe que vai ajudar muitas famílias mesmo, e eu sei que muitos acabam assistindo a live depois, porque não conseguem por causa do horário, porque tem filhos pequenos, então a gente conseguiu já salvar a outra, então tá ali no nosso feed. Ótimo. Também. Então, a gente vai compartilhar depois. Isso, a gente vai baixar e compartilhar também. O que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, muito obrigada mesmo, Anthony, pelo seu trabalho aí que está fazendo, que ele tem expandido e ajudado muitos, né? Principalmente eu tenho indicado muito para os adolescentes, porque a gente tem agora nessa fase muitas famílias indo com os filhos para a adolescência. Então, aonde que estudar com algo sério, né? Então, vamos indicando aí para as famílias que têm filhos aí com 14, 15, 16 anos aí. Então tá bom, pessoal. Obrigada aí, né? Todos Obrigado, Patrícia. Obrigado, Diego. Então, nos despedimos aí de vocês. Fiquem com Deus, né? Um bom final de noite aí para cada um, né? E que Deus seja louvado. Seguindo em união de orações, né? Pedindo aí a Deus pro nosso país aí. E é isso aí. Seguimos fazendo a nossa parte que nós plantando o bem aqui em Blumenau, o Anthony ali em Brasília, né, hoje onde ele está, e com certeza cada um em suas casas, essa verdade que nós estamos plantando vai nos interligar e com certeza vamos colher frutos para a nossa nação, né? Com certeza. Exatamente. Bom, um abraço a todos, obrigado, Patrícia, obrigado, Diego. Manda um oi aí para o Igor da minha parte também, por favor. Será dado. Valeu. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Maria, tchau, tchau.